Olá, pessoal, boa tarde a todos. Que alegria ver nossa sala cheia, nossa casa virtual. É uma alegria muito grande para nós do Grupo Medicin receber vocês hoje para conversar sobre um tema tão importante que é a segurança ocular. Tenho aqui comigo a querida Flávia Ador, nossa diretora técnica, responsável pelo Grupo Medicin, que vai contribuir muito com a parte de abordagem clínica das avaliações de segurança. Oi, Flávia, boa tarde. Boa tarde, Michele. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Eu espero de coração que seja bem proveitoso esse nosso webinar, essa horinha aqui juntos. Com certeza, que maravilha. Quero agradecer também todo o apoio e suporte da equipe da ABC, Jordana, Marcel em especial, que nos auxiliam o tempo todo. Bom, pessoal, antes da gente começar, vamos combinar mais ou menos como vai ser esse fluxo. Eu vou começar falando para vocês um pouco sobre as abordagens pré-clínicas para avaliação de segurança ocular, e na sequência a Flávia entra abordando as estratégias clínicas para a segurança ocular. Durante toda a apresentação, vocês podem fazer perguntas no chat. É só entrar no chat e deixar a pergunta, mas nós só vamos respondê-las no final dessa apresentação, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar minha tela com vocês. Caso tenha algum problema, escrevam aí no chat para mim que eu vejo aqui o que aconteceu. Bom, eu sou a Michele, como eu disse, sou bióloga e farmacologista, diretora executiva da Medicin Vitro, que é a unidade de negócios do Grupo Medicin. Vou conversar um pouco com vocês sobre todas as abordagens, pelo menos as principais abordagens, para avaliação de uma segurança ocular de produtos, trazendo aqui uma visão integrada de metodologias. Bom, para quem ainda não conhece a Medicin Vitro, ela é a unidade de negócios do Grupo Medicin, especialista em avaliações tanto de segurança quanto de eficácia, utilizando métodos alternativos. Então, aqui, ao invés de trabalhar com a pesquisa clínica, com voluntários, com participantes de pesquisa, nós usamos cultura de células e cultura de pele humana ex vivo, tanto para avaliar segurança de produto, como para avaliar eficácia de um produto. O tema hoje, ele foi motivado, né, a gente pensou muito, né, com muito carinho nesse webinar, por causa da grande discussão recente em relação ao cenário das pomadas capilares. Então, a nossa intenção hoje não é conversar sobre o que aconteceu com as pomadas, até porque isso ainda está em discussão e investigação, mas sim trazer para vocês estratégias assertivas para conseguir desenhar um estudo de avaliação de segurança do produto, desde a etapa pré-clínica até a etapa clínica. Quando nós pensamos nessa construção de dossiê de segurança, vários parâmetros precisam ser levados em consideração. Então, as características do produto, características físico-químicas desse produto, qual que vai ser a categoria de uso desse produto, qual é o modo de uso desse produto e, principalmente, quais são os ingredientes presentes nesse produto final. Então, o Guia de Segurança da Anvisa, ele é a base para que a gente desenhe esse dossiê. Ali, ele nos diz o que vocês precisam atestar em relação à segurança de um produto para que ele possa ser disponibilizado ao mercado. O guia permite que um produto seja atestado a sua segurança pré-clínica, né, as etapas iniciais de segurança, que são todos esses claims que eu coloquei aqui para você, todos esses desfechos toxicológicos estão lá no guia da Anvisa. Ele permite que esses desfechos sejam atribuídos de acordo com o dossiê de ingredientes presentes na fórmula. Isso se não houver nenhum indício de que esse produto pode ter um risco para a saúde humana. Então, se não houver nenhum indício, nós trabalhamos com esses apelos, com esses desfechos toxicológicos, de acordo com o dossiê de segurança do ingrediente. Todo novo ingrediente deve executar metodologias pré-clínicas que respondam todos esses desfechos toxicológicos, inclusive irritação ocular. Se há algum indício do produto acabado, mesmo com um dossiê de segurança completo na matéria-prima, se há algum indício de que pode ter um risco à saúde, então esse produto acabado também precisa ser testado. Os métodos in vitro, eles são aplicáveis tanto aos ingredientes, que é onde tem o maior foco, que de fato são exigências para novos ingredientes, como a produto acabado, aquele produto que pode ter um risco para a saúde humana. Bom, vamos começar a pensar aqui especificamente no tema de hoje, que é a avaliação de segurança ocular pré-clínica. Pensar numa abordagem de avaliação de segurança ocular pré-clínica é fundamental entender
qual é o tipo de produto que nós estamos trabalhando. E quem vai nos dizer qual é a melhor estratégia é um guia da OECD chamado IATA 263. Esse guia ele foi lançado em 2018. É um guia que traça todas as estratégias integradas para a avaliação de irritação ocular, tanto para dano como irritação, né? Dano severo, que é o que nós podemos associar com corrosão, quanto para irritação. Então, considerando isso, esse guia ele vai abordar todas as metodologias possíveis para essa avaliação. Assim, nossa, acho que tinha uma tela aqui na frente. Enfim, tirei agora. Ele vai abordar todas as metodologias disponíveis na OECD, que são reconhecidas pela Anvisa. A Anvisa deixa isso muito claro no guia. A nossa última versão ela é de 2012, do Guia de Segurança de Produtos, e ele nos diz, coloca algumas OECDs ali, mas ele nos diz que, se tiver alguma OECD lançada depois do guia, ela pode ser usada, porque o OECD é metodologia validada. Então, desde que seja uma OECD, a Anvisa reconhece. Outros métodos podem ser complementares, métodos não validados, podem ser complementares à resposta que nós obtivermos por uma avaliação de uma OECD validada. Mas o guia sempre vai se basear naquelas TGs, né? TG 437, TG 492, que são as diretrizes do guia da OECD. Então, na IATA 263, ela coloca todas essas TGs, todos esses guias de segurança ocular e descreve como que eles podem ser aplicados para a avaliação de segurança. Então, nós sabemos que o primeiro teste lá de 1981 que avaliava a segurança ocular é o OECD 405, que é o DRACE Test. Um método que hoje já não é mais recomendado, já não é mais utilizado, principalmente para cosméticos, né? Recentemente, nós tivemos aqui uma diretriz que determina, de uma vez por todas, que não podem ser usadas mais metodologias em animais para uso para produtos cosméticos. Então, nós temos abordagens, metodologias que não usam animais de pesquisa e que nos respondem todos os desfechos toxicológicos necessários para cosméticos. O DRACE Test teve a sua última revisão em 2017 e dentro da IATA ele entra, lembrando que a IATA ela não é feita somente para cosméticos, é feita para qualquer produto, né? Qualquer produto destinado ao uso humano, independente da categoria. Então, ela contempla o DRACE Test em algum momento, mas ela contempla assim, quando nenhuma metodologia alternativa for capaz de responder esse desfecho toxicológico, então ela pode ser utilizada. Isso não se aplica a cosméticos. Quando a gente pensa em categorização desses produtos de segurança, nós vamos nos basear sempre no sistema GHS. Então, categoria 1 de um produto é aquele que causa dano severo ocular. Categoria 2 é a irritação, né? Então, é um produto irritante que pode ser dividida entre 2A e 2B. 2A é a irritação ocular, que é um dano reversível, mas após 21 dias, e 2B é a irritação ocular leve, um dano reversível após 7 dias. Basicamente é isso, irritante, o dano é reversível. Dano severo, ele é praticamente irreversível. E eu também tenho uma outra categoria, que o nome é um pouco estranho, ela se chama sem categoria, mas o que quer dizer? Um produto classificado como sem categoria é um produto que não vai causar dano severo e também não vai causar irritação ocular. Pensando nessas categorias, a IATA traça estratégias que são chamadas de top-down ou bottom-up. O que isso significa? Volta naquilo que eu falei no início. Para a gente desenhar um estudo, um dossiê de segurança ocular de um produto, nós temos que pensar em todos os dados existentes sobre aquele produto. Então, eu vou olhar para a lista de ingredientes, avaliar as características físico-químicas, vou avaliar os dados toxicológicos que já existem, tanto para o ingrediente quanto para aquela combinado, né, de matérias-primas que estão presentes nesse produto acabado, e traçar uma estratégia de acordo com o peso de evidência. O que isso significa? Eu posso ter um produto que todos os indícios nos mostram que provavelmente ele não vai causar dano nenhum ocular. Para isso, eu uso uma estratégia bottom-up, onde eu começo avaliando por metodologias mais assertivas para os grupos sem categoria. Agora, eu posso ter outros produtos que, quando eu avalio o peso e evidência científico de todos os ingredientes nessa formulação, ou do ingrediente sozinho, ele indica que não, olha, esse produto ele pode causar um risco.
Então, nós adotamos uma estratégia chamada top-down. Então, eu vou do risco maior para o menor. E assim a gente começa a desenhar e escolher qual que é o método mais assertivo para fazer essa avaliação. Então, nós temos vários métodos na OECD, aqui está faltando só 2, mas aqui a gente não tem disponível no Brasil, então não coloquei aqui. Mas todos esses outros métodos que estão aqui, nós temos laboratórios que executam dentro do Brasil e que podem ser usados para essa avaliação. Agora, a estratégia que tem que ser muito bem definida é qual método eu uso e, se eu for usar mais de um, qual que vem primeiro. Então, pensando em categoria 1, metodologias que conseguem classificar um produto como categoria 1, que é aquele que causa dano severo. Nós temos o método mais conhecido de todos, que é o ECD 437, que é o BCOP ou BCOP. Né? Essa metodologia, ela usa um tecido ex vivo, que é a córnea bovina, de bois que foram abatidos para alimentação. Isso deixa tudo muito claro no guia. E se pega essa córnea, então reaproveita esse material que iria para o lixo e usa para fazer essa metodologia que vai se basear na opacidade da córnea, o quanto o produto pode causar opacidade. E isso ele vai conseguir classificar esse produto se ele é categoria 1, ou nós também conseguimos classificar com BCOP se ele é no categories, um produto sem categoria. Depois do BCOP, uma outra metodologia bastante conhecida e um pouco semelhante é o ECD 438, ICE, que é uma metodologia que usa o olho de galinha para fazer essa avaliação. Ela também vai atender tanto categoria 1 como no category. Nós temos também a OECD 460, que ela é de fluoresceína. Ele é um teste de permeação em fluoresceína. Aqui se usa uma cultura de células, chamadas MDCK, que são células da córnea de cachorros. É uma linhagem comprada em banco de células, então não é uma linhagem primária isolada, ela foi isolada há muitos anos atrás. E a gente usa essa célula para avaliar se o produto é capaz de alterar as junções celulares. Então, se eu diminuo a junção celular, eu uso a fluoresceína e vejo se ela vai permear essa camada de células. Então, quanto maior a permeação, maior o dano a essas junções celulares. E, de acordo com o resultado, nós conseguimos categorizar se um produto pertence à categoria 1. E uma outra metodologia muito interessante que também usa a cultura de células é o ECD 491, chamada de STE. Essa OECD usa uma cultura de células chamada CIRC, que são células da córnea de coelhos, e ela vai avaliar pelo tempo de exposição se esse produto pertence ou não à categoria 1. Ela também pode avaliar produtos que são chamados de no category. Bom, aqui a gente já viu que BCOP, STE e 438 nós podemos usar para classificar tanto categoria 1 como sem categoria. 460 não, ela só pode ser utilizada para a categoria 1. O que isso quer dizer? Se eu executei um teste de OECD 460 e no final o meu resultado foi que o produto não pertence à categoria 1, eu preciso escolher uma outra metodologia para descobrir se esse produto é sem categoria ou se é categoria 2. Eu não consigo inferir somente pela 460 que ele não pertence a uma das outras duas, que ele pertence a uma das outras duas categorias. Quando eu posso usar assertivamente a 460? Quando ela for positiva. Quando eu testar meu produto pelo ECD 460 e ele for classificado como categoria 1. Eu não preciso trazer mais nenhum método para isso. Fechei ali o meu laudo. O BCOP eu já posso usar para avaliar as duas categorias. Além desses métodos que nós falamos, nós também temos a OECD 492. A OECD 492 ela é baseada na avaliação em córnea humana reconstruída. São modelos comerciais, não é um modelo que a gente reconstrói em laboratório, porque se eu reconstruo em laboratório, eu não estou seguindo guia, tem que ser um modelo validado pelo guia. Então, são modelos comerciais que a gente vai adquirir, sempre de algum fornecedor, para poder executar o teste. A OECD 492 só nos responde para o grupo sem categoria. Então, só consigo classificar sem categoria utilizando essa metodologia. Recentemente, nós tivemos, no finalzinho de 2022, segundo semestre de 2022, foi publicado um novo guia chamado 492B. Esse guia também usa a córnea reconstruída, um modelo validado comercial de córnea humana reconstruída.
Porém, a grande diferença desse estudo é que ele avalia pelo tempo de exposição do produto. E isso permite classificar a categoria 2. Nós não tínhamos, até o segundo semestre do ano passado, uma metodologia validada que pudesse categorizar categoria 2 para produtos de segurança ocular. Então, foi muito importante o lançamento dessa metodologia para a gente. E outro ponto que nós precisamos olhar com bastante atenção. Igual eu falei no início, a IATA é o nosso guia, ela que vai dizer para a gente como que deve ser feito o desenho dessa abordagem para avaliação de segurança ocular. Porém, a IATA é de 2018 e essa metodologia é de 2022. Então, ela ainda não foi contemplada na IATA, com certeza na próxima revisão ela será. Por isso, é preciso agora olhar com bastante atenção, porque, como eu disse no início, apesar dela ainda não estar no guia da Anvisa, a Anvisa deixa muito clara que pode ser utilizada metodologias validadas pela OECD. E qual que é a grande vantagem da 492B? Ela foi recomendada como o único teste que é capaz de substituir integralmente o DRACE test. Nenhum dos outros é possível. Eu preciso usar sempre uma abordagem integrada e mais de uma metodologia para classificar o produto. No guia da OECD 492, eles mostram que há uma recomendação dessa metodologia para substituir integralmente o DRACE test. Então, é a única metodologia que a gente consegue atender as 3 categorias. Bom, pensando em todo esse mundo, esse espaço de metodologias possíveis e que eu tenho que fazer uma abordagem integrada, que eu tenho que escolher o melhor método para iniciar, como que eu faço isso? Como que a gente escolhe qual caminho que nós devemos seguir para aquela categoria, para aquele produto específico, né? Nós temos que considerar a acurácia de cada uma dessas metodologias, o quanto que ele pode classificar aquela categoria. Então, nós podemos olhar aqui, pensando em categoria 1, aqui estão as porcentagens, ficou muito grande aqui o organograma, eu tentei colocar por cores para que a gente não se perca aqui. Tudo isso aqui, gente, é um resuminho do que está na IATA, do que está em cada um dos guias da OECD. Então, tudo isso vai estar dentro dos guias, todos esses valores. Eu trouxe aqui numa forma de uma apresentação talvez um pouco mais objetiva, porque o tema é muito grande, muito complexo mesmo. Bom, quando a gente pensa nas metodologias que atendem categoria 1, nós vamos ver que, de acurácia, poder de predição, de dizer que aquele produto é sim categoria 1, com certeza, o STE é o teste que tem maior poder de predição, seguido pelo ICE, que é o ECD 438, BCOP e, por fim, a 460. Né? Além de olhar esse poder de predição da metodologia, nós precisamos entender qual produto que pode ser testado em cada um desses métodos. Então, por exemplo, STE, eu só posso testar um produto que forme uma solução que mantenha uma suspensão por pelo menos 5 minutos. Se for um produto que em água decanta, que ele não se mistura, não tem como usar essa metodologia, apesar de ser a que tem um maior índice de acurácia. Quando eu penso em produto que é classificado como sem categoria, eu vou ter tanto a 492 como 491, que também pode fazer, quanto a 437, que é o BCOP. Nós vemos aqui claramente que a 492 é a mais qualificada para classificar um produto sem categoria. Então, se eu estou pensando num produto, quero desenhar uma abordagem para um produto que, pela literatura, nos diz que talvez ele seja irritante ocular, qual que é o caminho? Bom, vamos escolher primeiro, vamos começar pela top-down, porque ele pode causar um dano, a literatura nos diz isso. Vou escolher o BCOP. BCOP para classificar a categoria 1. Bom, fazemos o teste BCOP, quando o resultado nos diz o quê? Que não, ele não é categoria 1, ele classifica como sem categoria, mas o BCOP não tem um bom poder de predição para sem categoria. Então, eu preciso associar com outra metodologia. Com quem eu associo? Com a 492, porque é uma metodologia com um bom poder de predição dessa classificação. Então, isso que é a abordagem top-down ou bottom-up. Se fosse ao contrário, eu posso fazer o caminho inverso, começando pela bottom-up, um produto que não tem indícios de que causa irritação. Primeiro, eu avalio pela OECD 492. Deu sem categoria? Paro por aí. É um método suficiente para classificar. Não deu sem categoria. Isso quer dizer o quê? Na OECD ele fala assim, até, nenhuma predição pode ser feita. Isso quer dizer que eu preciso complementar essa resposta para poder classificar. E eu posso ir para um BCOP. Esse seria
o básico do top-down e o bottom-up. Bom, e a 492B? A 492B, ela tem um poder de predição, uma acurácia boa para todas as faixas de avaliação. Não tão alta para a categoria 2, porém, ela é a única metodologia capaz de categorizar, classificar produtos na categoria 2, que são os produtos irritantes e que são os produtos mais importantes no mercado cosmético. A gente não costuma ter tanta preocupação de um produto cosmético causar dano severo, não deveria, né? Então, esse é o grupo mais importante para a gente olhar, observar quando eu tenho um produto de desenvolvimento de um produto cosmético. Se ele não for sem categoria, no máximo ele vai ser categoria 2, senão ele não é adequado. Bom, um ponto importante, nós não conseguimos diferenciar com a 492 categoria 2A e 2B. Então, isso não é possível de ser diferenciado. Vemos que o tempo está passando curtinho. Eu não vou explicar para vocês muito de metodologia, a ideia não é essa, a ideia é entender como que a gente classifica. Então, eu trouxe bem um resuminho aqui para vocês, de como que a gente usa os 3 métodos mais importantes hoje, que mais são divulgados em âmbito nacional. Então, eu tenho laboratórios, uma grande quantidade de laboratórios qualificados para executar essas metodologias, que é, primeiro, a OECD 492, que vai usar a córnea reconstruída, essa aqui é uma foto da histologia da córnea reconstruída, e é assim que ela vem para a gente, né? Porque achei interessante colocar essa foto para quem nunca viu, porque pensa numa córnea, né? Mas, na verdade, vem isso. Ela vem semeada, cultivada numa estrutura chamada inserto, que parece um copinho. Aqui embaixo a gente vê a malha do inserto, olha. Então, eu recebo a córnea no laboratório, aplico todo o protocolo, que vai depender se a minha solução, se o meu produto é um líquido ou um sólido, são protocolos diferentes, e avalio a viabilidade desse tecido, a viabilidade dessa córnea no final do tempo experimental definido de acordo com cada protocolo. De acordo com essa viabilidade observada, é que a gente vai classificar esse produto, que, como a gente conversou, é um excelente método para sem categoria. Porém, para as outras categorias 1 e 2, nenhuma predição pode ser feita, precisa ser complementado. E o 492B é exatamente a mesma córnea, porém eu tenho tempos de exposição diferentes. E de acordo com a viabilidade, a combinação de viabilidade observada em cada tempo experimental, eu consigo classificar como sem categoria, categoria 2 ou categoria 1. E o BCOP, que é a metodologia que vai usar a córnea bovina. A gente usa uma câmera, né? Essa câmera que vai colocar a córnea dentro para poder aplicar o produto. E no final é calculado através da opacidade um score de irritação in vitro. E de acordo com esse score de irritação, nós conseguimos classificar se o produto é sem categoria ou categoria 1. Dependendo desse score, se ele cair nessa faixa aqui, nenhuma predição pode ser feita e eu preciso agregar também a outra metodologia. Bom, eu tive que fazer um resumo, nós temos pouco tempo, um resumo bem curtinho, fiquem à vontade para fazer perguntas. E essa é a nossa pergunta para vocês, como que a gente pode ajudar vocês a garantir a segurança dos produtos que vocês estão desenvolvendo. Vou deixar aqui o meu e-mail e fiquem à vontade para responder a minha pergunta aqui pelo e-mail. Nós estamos à disposição para ajudá-los. Muito obrigada. Eu vou passar agora a palavra para a Flávia. Flávia, fique à vontade para compartilhar sua apresentação e trazer as observações sobre a etapa clínica. Obrigada. Obrigada, Michele. Muito bom. Acho que foi um apanhado de um assunto complexo, que ela, como sempre, muito didática. Deixa eu agora passar aqui para a etapa clínica. Tudo certo? Todo mundo visualizando? Michele, está ok? Tá sim, Flávia, perfeito. Tá, obrigada. Bem, então, vamos lá agora na nossa história, da nossa jornada aqui do produto, né, do produto capilar, e nós vamos dar foco aqui nos produtos capilares Livon, ou seja, aqueles que permanecem no couro cabeludo, no cabelo, né, como é que nós procedemos com a avaliação de segurança já na etapa posterior à pré-clínica. Um ponto que eu gostaria aqui de fazer com vocês, só uma reflexão que parece meio óbvia, mas eu acho que é importante a gente fazer, é essa pergunta, se o produto cosmético tem como finalidade entrar em contato com os olhos. Evidentemente que todos vocês vão responder que não, mas nós sabemos que fatalmente os produtos vão ter um contato acidental que nós consideramos como razoavelmente previsível na mucosa ocular, e por isso que a gente precisa ter algum dado de segurança nesse sentido,
Porque nós temos várias situações, né? Ou seja, quando a gente vai remover o produto, né, como nós estamos vendo aqui, ou quando a gente está fazendo a aplicação profissional do produto, o contato acidental pode acontecer, ou ainda em situações onde o uso é muito variado, né? E, às vezes, até indivíduos que não são exatamente o público-alvo vão utilizar esse produto e podem ter um contato inadvertido com a área dos olhos. Então, qual seria a melhor avaliação de segurança para esses produtos? A gente estava falando aqui de avaliação de segurança de ingrediente, de produto, e a gente vai ver que a etapa clínica, basicamente, é para o produto acabado, ou seja, para a formulação. Então, essa seria a trajetória, né? Então, nós começamos, primeiramente, quando a gente vai desenvolver um produto capilar, a gente precisa das informações de segurança, tanto dérmica como ocular, dos ingredientes. Isso também parece muito óbvio, mas na prática não é o que acontece. Muitas vezes a gente vê empresas, né, de produtos acabados que têm dossiês dos seus ingredientes incompletos, que muitas vezes vêm apenas com os estudos de toxicidade dérmica ou de toxicidade sistêmica, e não vêm com as informações oculares. Então, aqui já é um complicômetro. Deveria ter passado por algum daqueles estudos lá que a Michele comentou, naquele caminho, né, que ela nos apontou. A partir do momento que a gente tem um dossiê de segurança adequado dos ingredientes, a gente vai desenvolver a formulação nas concentrações permitidas pela Anvisa ou então indicadas pelo fabricante como seguras. E aí nós vamos fazer a comprovação de segurança do produto no consumidor final. E por que é importante ter algum tipo de estudo do produto no consumidor final? Porque isso vai nos dar segurança para quando o produto for para o mercado. E até os dados que nós vamos recolher, que nós vamos coletar do mercado, que são os dados de cosmetovigilância, são muito importantes para que a gente entenda qual é o comportamento do produto no mercado, se existe algum hábito de consumo diferente daquele que nós imaginamos, enfim, uma série de dados muito importantes para que a gente possa até mudar, eventualmente, algum dizer, por exemplo, de rotulagem. Bem, esse quadro que eu trago aqui é o quadro que quem faz o curso, né, de segurança de cosméticos na Comunidade Europeia conhece muito bem, e é um quadro que a gente deve levar para o resto da vida, tá? Quando a gente pensa em efeitos sistêmicos e efeitos tópicos, né, efeitos locais, nós vamos levar em conta esse quadro. Então, vamos lá. O que ele significa? Quando a gente tem o ingrediente, a toxicidade do ingrediente tem uma reação sistêmica, a gente pode contar que grande parte desse efeito é pelo ingrediente, não pela formulação. Ou seja, se a pessoa tem, por exemplo, ela bebe o produto, né, toda a toxicidade que ela vai ter vai ser devido aos ingredientes. Quando a gente fala em alergia, em sensibilização, também, com certeza, os ingredientes têm um papel muito importante, e por isso que a gente precisa saber o perfil de alergenicidade dos ingredientes. Mas a formulação, em menor escala, também pode impactar positiva ou negativamente na expressão dessa sensibilização. E, por fim, as reações de irritação, elas se devem muito mais à formulação. Então, por isso que é importante a gente ter algum tipo de estudo da formulação do produto acabado. Pode ser in vitro? Poderia ser in vitro. Vai ser no consumidor final? Em alguns momentos, é muito importante que a gente tenha, sim, no público-alvo, como nós vamos ver. Muito bom. Quando nós pegamos o Guia de Avaliação de Segurança de Produtos Cosméticos, do qual eu tive a oportunidade de fazer parte na sua primeira e na sua segunda edição, nós discutimos exaustivamente essa questão. Porque lá, a primeira etapa de avaliação de clínica, né, avaliação clínica, é a avaliação de compatibilidade dérmica, que é o famoso PET teste que todo mundo conhece, né? Então, quais são os parâmetros dele? Irritação dérmica primária, acumulada, sensibilização dérmica, fotoirritação e fotossensibilização. Bem, gente, o nome já fala, ele vai avaliar a compatibilidade com a pele. Ele não vai nos dar nenhuma informação de como esse produto vai se comportar quando tiver algum tipo de contato com a mucosa ocular, que reage, que tem uma fisiopatologia e uma fisiologia completamente diferentes da pele. Então, nós vamos para um outro estudo que também está contemplado no Guia de Avaliação de Segurança,
que é a chamada aceitabilidade ocular ou estudo em uso. Esse estudo, sim, né, ele vai ajudar a captar as reações irritativas de qualquer intensidade. Ou seja, às vezes o produto não é irritante dérmico primário ou acumulado, mas é um irritante leve de mucosa. Então, isso vai aparecer nesse tipo de estudo. E as reações não cutâneas, como, por exemplo, o lacrimejamento, o enantema, né, que é a vermelhidão ocular, coceira nos olhos, e até mesmo aquelas reações mais agressivas que nós tivemos oportunidade de ver aí na mídia, né? Outro ponto muito importante, nós vamos avaliar o modo de uso de rotulagem, se está adequado para aquele produto, né, se está adequado à sua proposta, e se o consumidor final ele entende aquele modo de rotulagem. Claro que se a gente fala no shampoo, no condicionador, isso é muito fácil, mas em produtos mais sofisticados, para processamento capilar, ou mesmo para penteados, muitas vezes esse modo de uso ele pode ficar um pouco confuso e o consumidor usar errado. E, por fim, o público-alvo, né? Ou seja, se é para uso profissional, se é para uso doméstico, que perfil de pessoa que vai utilizar esse produto. Então, tudo isso a gente consegue contemplar no estudo de aceitabilidade ocular. Bem, esse estudo, normalmente, quando a gente pensa em aceitabilidade ocular, ou seja, em comprovação de segurança na região ocular, não só da pálpebra, mas dos olhos propriamente ditos, normalmente esse estudo é feito com o que a gente chama de acompanhamento oftalmológico. Ele tem normalmente 30 participantes, no público-alvo, como eu comentei, e é feito um exame pelo oftalmologista com esse equipamento aqui que a gente está vendo, que é a lâmpada de fenda, né? Então, ele vai avaliar com essa lâmpada não somente a conjuntiva, que é aquela parte branca dos olhos, né, a mucosa, tá? Eu vou explicar depois numa foto aí, num desenho, e a córnea, né, que é a lente por cima da íris, que é a área colorida dos olhos, mas também ele vai ver o filme lacrimal. E esse filme lacrimal é muito importante, porque às vezes, se o produto ele já quebra o filme lacrimal, a gente já tem indícios que ele pode ter o potencial irritante, tá? Mesmo antes de ter uma ardência, né? Um quadro clínico franco, né? E também vai ver, evidentemente, a área periocular, como pálpebras. A gente também tem um outro tipo de estudo, mais sofisticado ainda, onde a gente pode avaliar a tolerância ocular, ou seja, em produtos onde a gente realmente quer que ele seja muito inócuo nos olhos. Então, a gente pode trabalhar com modelos maximizados. A gente submete o participante com o produto, né, com o uso do produto, a uma sauna, por exemplo, para simular uma sudorese, né, o suor. A gente pode fazer instilação em diluições padronizadas. Esse expediente é muitas vezes utilizado para produtos infantis de uso capilar, tá? E também face com acompanhamento oftalmológico, tá? Com a lâmpada de fenda e com esse teste, que é o teste de Schirmer, para a gente ver as alterações da produção lacrimal com essa fitinha que vocês estão vendo na foto. E aqui a famosa conjuntiva, né? Então a conjuntiva é essa membrana, né? Essa mucosa, que vai revestir a face interna da pálpebra, né, tanto superior como inferior, e ela também vai revestir a conjuntiva, que a gente chama de branco dos olhos, né? Perdão, a esclera, que a gente chama de branco dos olhos. Então, essa área branquinha aqui também tem por cima dela a conjuntiva, chamada de conjuntiva bulbar ou tarsal. E temos a córnea, que é essa lente que vai na frente da íris. Então, quando o produto cosmético tem contato, ele vai ter contato basicamente com a conjuntiva, né, e com a córnea, promovendo, por exemplo, o embaçamento, né, e também podendo prejudicar o filme lacrimal, levando ao ressecamento. Bem, então, qual é o resultado esperado desses estudos? É a ausência de irritação ou irritação leve transitória. O que é uma irritação leve transitória aqui? Não é que nem a da Michele, que vai levar 7 dias para desaparecer, não. Irritação leve, ela deve desaparecer em minutos, em segundos, tá? E não deve demandar algum tratamento de medicamentos ou mesmo da lavagem. O simples piscar dos olhos já melhoraria essa ardência. Então, isso é muito importante para a gente fazer uma reflexão. Muitas vezes no estudo in vitro, o produto ele é irritante leve ou não é irritante, né? Está no no category. Mas quando a gente coloca esse ingrediente dentro de um produto em condições de utilização, às vezes o resultado é um pouco diferente. Então, por isso que o estudo estudo clínico, né, o estudo no público, no consumidor final, é tão importante. Então, o que deve ser observado no desenvolvimento de um cosmético de baixo potencial de irritação ocular? Então, é exatamente aquilo, né? Escolher ingredientes cujo dossiê contemple estudos de irritação ocular, observar a faixa de concentração adequada
E se for impossível a gente evitar algum ingrediente com irritação reconhecida, caprichar na rotulagem, orientando o modo de uso e descrever as precauções, ou seja, evitar o contato com os olhos e, quando houver, lavar com água abundante e assim por diante. Bem, então, quais seriam os benefícios de ter esse dossiê de segurança completo? O primeiro deles, evidentemente, é conhecer o produto adequadamente para manejar as reações adversas do mercado. Tá? E isso vai levar a duas grandes vantagens competitivas. A primeira delas é a argumentação perante autoridades, mostrando que o seu produto é seguro, sim, e que provavelmente foi uma utilização inadequada e fazendo uma apuração adequada do que houve, e argumentação também perante os consumidores, ou seja, o meu produto é testado, houve algum problema com a sua utilização. Ou seja, você tem algum atenuante para demonstrar que o seu produto tem a qualidade esperada pelo consumidor. Mas e se houver reação? Com todos esses cuidados, né? Você fez o dossiê bonitinho, está tudo certo, mas a pessoa teve reação. E aí entra em cena a quarta etapa, que é a cosmetovigilância. Tá? Então, a cosmetovigilância é fundamental. Começou a pipocar reações no mercado, a gente precisa investigá-las de maneira criteriosa e detalhada, buscando padrões. Padrões, tanto com relação à reação propriamente dita, ou seja, as características dessa reação, a intensidade da reação e o local da reação. Se foi mais pálpebra, se foi o olho, se foi cegueira, se foi lacrimejamento, se foi ardência, enfim, se tinha alguma coisa em comum com essas consumidoras, tá? E o produto propriamente dito. A adulteração é muito mais frequente do que a gente pensa. E muitas vezes o consumidor ele não conta para nós, né, que houve uma adulteração. Mas se a gente fizer uma investigação adequada de todos os consumidores que tiveram reação, a gente consegue observar se teve algum risco aí, algum indício, perdão, de adulteração. A validade também é fundamental, a gente sabe muito bem disso. O modo de uso, se for adequado, a forma de remoção do produto, tá? E produtos e práticas concomitantes. E aqui entra um ponto que eu tive a oportunidade de ver algumas das consumidoras, o uso de lente de contato. A lente de contato, por si só, ela quebra o filme lacrimal. Então, ela deixa os olhos um pouco mais sensíveis a qualquer contato de produtos. Então, produtos que eventualmente arderiam ou teriam alguma reação leve, pode ser potencializada, porque a lente, inclusive, alberga o produto, ele escorre e fica ali, parado na lente de contato. Outro ponto também, ainda mais em festas, que quando se usa alguns produtos no cabelo, né, para enfeite, é misturado produtos, ingredientes que não são cosméticos. Por exemplo, o glitter. Né? O glitter de brinquedos, brilhos outros que não são categorizados como cosméticos. E, por fim, antecedentes de reações ou mesmo doenças oculares. Então, eu queria encerrar aqui, para a gente abrir aqui para bater papo, né, que a gestão, né, que a gente deve fazer para ter sucesso, primeiro, é ter um dossiê muito consistente dos ingredientes que a gente está usando. Na formulação, óbvio, né, microbiologia e estabilidade estabelecidas, estudos comprobatórios de segurança, inclusive no consumidor final, a rotulagem deve ser muito bem detalhada e didática, e, por fim, sempre acompanhar esse produto no mercado através da cosmetovigilância, o que nos permite flagrar de maneira precoce problemas e tomar as decisões necessárias. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Aqui estão os meus contatos, né, o nosso site, e aqui nesse QR Code vocês também podem acessar informações sobre o nosso centro de pesquisa. Tá? Muito obrigada. Vamos voltar agora à discussão, né, Michele? Vou parar de compartilhar aqui para a gente poder conversar. Consegui. Que ótimo. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui. Michele vai fazer as honras da casa. Aqui, vamos lá, vou mediar aqui a conversa. Pessoal, fica à vontade para escrever agora para a gente. O máximo que nós conseguimos responder dentro do nosso tempo, a gente responde. Depois pode mandar para nós, né? Os nossos Isso. Pode mandar sem problema. A gente escreve aqui também no chat. Uma pergunta que eu já tinha visto antes aqui para cima. Consegui abrir ele aqui. Vai ficar disponível no YouTube. Então, terminando a apresentação, a ABC vai subir o nosso webinar de hoje lá no YouTube. Então, foi muito conteúdo para pouco tempo, vocês vão poder assistir novamente, pausando, anotando, fazendo todas as considerações. E lá também vai ter nosso e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato. Flávia, chegou uma pergunta aqui, eu vou começar com você. Vamos lá. A pessoa perguntou,
qual a diferença de avaliação entre produtos rinçáveis e não rinçáveis? Como que pode ser feita essa avaliação? Então, normalmente, quando a gente vai fazer a avaliação de segurança do produto, né, não rinçável, a gente pode trabalhar com o estudo de compatibilidade, de acordo com a forma de uso do produto, né, e fazer o estudo de uso com o produto como ele é. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai trabalhar com produtos rinçáveis, a gente deve contemplar diluições. Tá? E essas diluições elas devem ser cada vez menores, tanto quanto a gente quiser buscar um produto menos agressivo. Então, por exemplo, um shampoo infantil. A gente trabalha com diluições pequenas, às vezes 30%, 50%. Tá? Quando a gente vai trabalhar para shampoos para adultos, por exemplo, a gente trabalha com diluições maiores. Agora, tem uma exceção. Tem produtos que são irritantes primários, né? Como, por exemplo, o alisante. Então, o alisante, o estudo de compatibilidade, mesmo com as diluições que são utilizadas aqui no mercado, a gente sabe que o risco de um falso negativo existe, ou seja, do produto passar muito bem na compatibilidade e dar problema no couro cabeludo ou mesmo na região ocular, tá? E o inverso também. De repente, você tem um problema, mas aquele produto não é para ficar maximizado, né, tapado nas costas do voluntário. Então, muito cuidado com a interpretação do resultado desses estudos. É bem interessante você falar da parte de alisantes capilares, né? Porque realmente ele é um desafio toxicológico do ponto de vista de avaliação. Então, como eu conversei com vocês, a Flávia reforçou lá no início, a gente se baseia muito na categoria, nos ingredientes presentes na fórmula, no dossiê de segurança dos ingredientes presentes na fórmula, para saber se eu preciso ou não de uma avaliação pré-clínica. Mas o caso de alisantes cai naquela conversa que lá do início que eu falei para vocês, que está escrito lá no guia. Se o produto tem algum indício de causar um risco para a saúde, eu preciso também fazer o teste de segurança pré-clínico desse produto in vitro. Então, nós temos metodologia de corrosão dérmica, por exemplo, de irritação dérmica in vitro para complementar as respostas clínicas que são observadas. Isso com um dossiê de segurança já bem construído. Bom, vou responder uma pergunta aqui do meu lado agora. Uma pergunta mais especificamente para produtos líquidos, como exemplo, espuma. Os testes de, acredito que espuma de limpeza. Os testes de segurança essenciais para testes pré-clínicos, quais seriam? Se só pode ser o STE, né, que é a 491, e quais os testes além da avaliação de risco ocular? Volta no que a gente falou, não dá para simplesmente definir um teste pelo produto que é. É uma espuma de limpeza, porque depende do que tem nessa formulação. Se essa espuma de limpeza tem um dossiê dos ingredientes que nos trazem segurança, vai direto para avaliação clínica. Então, eu tenho comprovação de que todos os ingredientes ali são seguros para aquele tipo de produto. Se eu tenho algum ingrediente que pode nos trazer um indício de que esse produto pode causar uma irritação ocular, aí nós vamos trabalhar sempre primeiro com a abordagem pré-clínica, em seguida com a abordagem clínica. Então, isso é bem importante da gente entender. Os dois cenários, eles se complementam, nenhum exclui o outro, eles se complementam, a conversa entre a pesquisa pré-clínica e a pesquisa clínica. Então, se eu tenho um produto líquido, eu não preciso obrigatoriamente usar o STE, porque eu tenho outras metodologias, como a 492, como o BCOP e a 492B, que também vão avaliar líquidos. O ideal, pensando aqui, se espera que uma espuma não cause irritação ocular. Se os ingredientes da fórmula confirmarem isso para a gente, nós podemos iniciar para uma avaliação bottom-up, onde eu tenho quase certeza que vai ser um produto no category. Então, o método ideal para iniciar essa avaliação seria uma OECD 492. Mas, de novo, tem que olhar para os ingredientes da formulação. E, claro, além de risco ocular, tem que falar também de risco dérmico desse produto, né? Que fez parte da pergunta. Se quiser complementar, Flávia. Não, perfeito, acho que está tudo perfeito. Eu estou olhando aqui, tem uma pergunta só que eu vou roubar de você aqui, mas só para a colega poder entender o que a gente está falando. Ela pergunta o que é produto rinçável. Produto rinçável é produto lavável, tá? Então, produtos laváveis e produtos não laváveis, só para ela ficar. Ótimo. Bom, deixa eu ver aqui outra. Flávia, uma pergunta aqui bem interessante, né? Quando a gente pensa em produto capilar, nós falamos muito de eficácia, mas pensando em segurança, quais são os claims que podem ser atribuídos para produtos capilares, de segurança especificamente? Tá. Então, quando a gente fala em produto capilar, qualquer que seja ele,
né? Ou mesmo produtos para face, de modo geral. Até teve uma colega perguntando se mesmo sem o claim de oftalmologicamente testado, a gente deveria ter o estudo. Quanto mais estudos você tiver, mais você se protege. Essa que é a grande verdade. Né? Então, quando você quer dar o claim, aí sim, tudo bem, você pode dar o claim de oftalmologicamente testado. Acho que é o claim mais usado para produtos que podem ter contato com a área dos olhos. Maquiagem, hidratantes para a área dos olhos, produtos capilares, como a gente está falando aqui. Tá? Mas um outro claim muito interessante também, eu até anotei aqui, é óleos sensíveis. Então, existe formas de você definir o que é óleos sensíveis, ou, por exemplo, pessoas que já tiveram reações adversas na área dos olhos com cosméticos, ou usuários de lente de contato, né, que é um contingente muito grande de pessoas. Não arde nos olhos, que é um estudo que normalmente a gente pode trabalhar em uso naqueles modelos maximizados que a gente colocou. Tear free, que a gente pode fazer também com o auxílio da lâmpada de fenda e o teste de Schirmer, tá? E não escorre nos olhos, que também é feito com a sauna como modelo para aumentar a sudorese, que é muito usado hoje em dia para produtos de uso durante o esporte, como, por exemplo, filtros solares. Tá? Então, basicamente, seriam esses assim, que eu me lembro de prima, né? de sair. Mas a inovação está aí, né? Podem ver mais outros. Flávia, eu vi uma pergunta aqui que eu acho que complementa o que você falou. Deixa eu te falar. Pelo que disseram, então, mesmo o produto final não tendo um claim de oftalmologicamente testado, então a intenção não é atribuir esse claim, é sempre recomendado se fazer um teste de segurança ocular. Então, como eu comentei, se for uma categoria de produto que possa ter um contato com os olhos razoavelmente previsível, é de bom tom, né? É uma prudência a mais, né? A gente ter acompanhamento. Claro que você não vai fazer, por exemplo, um creme para os pés, mas produto para a área dos olhos, para a face, né? E para cabelo, é sempre interessante você ter essa informação, porque ele pode ter um contato ocasional. Entretanto, tem uma questão aí, Michele, porque por isso que é o bonito da história, é caso a caso, né? Às vezes você tem um dossiê de segurança de ingredientes muito bom, muito consistente, e que demonstra que todos aqueles ingredientes são muito conhecidos como no category, por exemplo, a gente até pode prescindir do estudo, porque o risco de ele ter uma toxicidade para os olhos é muitíssimo baixo. Por exemplo, um shampoo que tenha todos os ingredientes ok, a gente sabe que vai ser um contato diluído por pouco tempo, não precisa necessariamente fazer esse estudo. Então, a ideia é fazer racional. Isso, perfeito. Entender isso é muito importante, né? Não adianta a gente querer um pacote pronto. Para o meu produto eu vou fazer sempre isso. Mas entender o que a gente tem ali na formulação. E acho que uma pergunta importante, que existem muitas dúvidas mesmo em relação ao que eu preciso testar, o que eu não preciso, o que tem que ser clínico, o que tem que ser pré-clínico. Tem uma pergunta aqui que é assim: avalia-se citotoxicidade para formulações de aplicação tópica? Depende. Depende muito. Se eu tenho um dossiê completo dessas ingredientes que estão lá, que já foi avaliado a citotoxicidade desses ingredientes, vai direto para teste clínico de irritação dérmica. Eu não preciso fazer uma avaliação do produto acabado, que já tem todas essas informações, que tem um dossiê seguro para a citotoxicidade. Agora, existem categorias de produto onde se tem um risco maior. E essas categorias muitas vezes são indicados complementar a resposta clínica com a resposta pré-clínica. Uma delas, produtos infantis. Então, quando eu penso em produtos infantis, a construção do dossiê de segurança, ela tem uma intensidade maior, né? Por exemplo, uma metodologia que a gente quase não faz para produtos adultos, que é a OECD 129, que é para a predição de dose oral aguda. A gente não faz para produtos com público adulto, ou faz muito pouco, dependendo. Agora, se eu estou pensando num produto infantil, é muito importante complementar com esse teste pré-clínico. Por quê? Porque a criança coloca tudo na boca. Então, essa avaliação, esse racional em cima do produto em si, da categoria, de como que vai ser o modo de uso, é fundamental para a gente traçar essas estratégias. Se eu vou fazer ou não vou fazer aquele teste, se eu preciso ou se eu não preciso daquele método. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Bom, tem uma sobre as pomadas, né? Assim, como o nosso foco não era falar exatamente sobre as pomadas, porque como nós conversamos no início, né? Todo esse racional ainda está sendo construído, está sendo investigado, inclusive com o nosso suporte, tanto do Flávia quanto meu, para poder entender melhor esse assunto, mas vamos falar sobre elas um pouquinho. Em relação às pomadas que estão suspensas, quais seriam os testes ideais e de melhor custo a realizar para garantir o uso das mesmas?
Tá, eu gostaria de colocar uma coisa aqui, né? Como eu Aham. comentei na minha apresentação. Eu acho que, pelo menos, o que está chegando a nós, é que nós estamos aqui praticamente como vocês, não estamos com outras informações. Mas é muito importante, primeiramente, saber exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu com esses consumidores. Tá? Então, como eu comentei até na minha apresentação, alguns casos eu tive a oportunidade de ler, não vi, tá? Que as pessoas estavam com lente de contato e que tomaram chuva e que o produto escorreu nos olhos, parou nos olhos. Isso, gente, é um acidente, é um uso inadequado. Então, não é que Uhum. a pomada é tóxica para os olhos. Tá? Então, provavelmente, se a gente pegar qualquer shampoo, qualquer condicionador, qualquer produto cosmético e colocar um pouco diluído na área dos olhos e uma lente de contato por cima, obviamente, essa pessoa vai ter uma reação diversa. Tá? Então, a primeira coisa para a gente escolher, né, os estudos ou fazer essa apuração é, primeiro, levantar as informações do consumidor final. Essa é a minha colocação, não somente como pesquisadora, mas também como médica, porque eu trabalho com cosmeto há Sim. 25 anos. Não, perfeito. E pensando aqui do lado do in vitro, né? Um ponto muito importante da gente pensar. As avaliações pré-clínicas, como eu disse lá no começo, o guia OECD, ele não foi feito para cosméticos, ele não é só para cosmético, ele é para qualquer categoria de produto de uso humano. Então, ele não leva em consideração o modo de uso do produto. Isso é um ponto que nós já até discutimos bastante aqui. Pode ser que foi um uso inadequado desse produto. Pode ser que usou uma quantidade muito maior daquela recomendada na embalagem. Pode ser que colocaram outros produtos, misturaram com outros produtos. Então, por enquanto, ainda muitos pode ser. Então, nós não temos nada definido, por isso que a cosmetovigilância é o ponto principal nesse momento, né? A gente precisa de uma cosmetovigilância, a gente precisa entender, antes de propor qualquer coisa, né? De definir o que aconteceu, mas é entender quais foram essas reações adversas e sobre quais condições. Pensando em metodologia, hoje, o nosso cenário dessas metodologias para avaliar as pomadas que foram suspensas, né? As pomadas que estão suspensas. Tem que ser uma metodologia in vitro, não posso passar para um teste clínico nesse momento. Preciso testar in vitro. Qual tipo de abordagem in vitro? Testes de segurança, né? Porque colocou aqui o custo. Teste de segurança pré-clínica, ele tem um custo consideravelmente maior do que teste de segurança clínica. Por quê? Até do que teste de eficácia, inclusive. Porque os testes de segurança pré-clínicos, validados pelo OECD, ele tem que seguir exatamente o que está no guia para que ele possa ser aceito. Então, seguir exatamente o que está no guia infere uma série de testes de insumos que normalmente são importados muito, muito, muito caros. Por isso o teste é caro. Normalmente o teste de segurança pré-clínica é caro. Desses, já adianto para vocês, o que tem maior viabilidade econômica é o teste BCOP. Porque aqui nós estamos sempre seguindo o seguinte caminho. BCOP, o SCD 492, que é o que usa a córnea reconstruída. Obviamente, o 492 vai ter um custo maior, né? Mundo ideal, ao meu ver, Michele como pesquisadora, ao meu ver, o ECD 492B, que melhor pode nos atender e que vai ter aquela categoria 2, que é de irritação, menos risco de penalizar o produto, uma avaliação mais robusta. BCOP, ele vai avaliar só, lembrem, categoria 1, que é dano severo, ou sem categoria. Então, existe um grande indício aí de que, dependendo dessa avaliação, você precisa complementar com outra. Então, isso tem que se colocar na balança, sabe? Eu posso só fazer o BCOP e classificar? Dependendo do resultado, não. Dependendo, você vai ter que fazer uma 492. Isso vai impactar nos custos. Por isso que é bom cada produto, cada empresa que tem uma pomada que foi suspensa, procura a gente. Vamos conversar, vamos ver como que é o produto de vocês, o que tem de dossiê para a gente indicar o melhor teste. Tem uma pergunta que essa daqui sempre aparece. Produtos veganos, como seriam realizados os testes? Produtos veganos, os testes não podem ser feitos em animais. Hoje, qualquer teste pré-clínico de matéria-prima, nós não temos como escapar dos testes feitos em cultura de células ou cultura de tecido. E para essas metodologias se usa insumos, reagentes que são de origem animal. Mesmo quando eu penso na 492, por exemplo, que é a córnea humana reconstruída, são células humanas. Mas insumos para poder fazer soro, por exemplo, eles são de origem animal. Então,
nós não temos esse nível de ciência, e não no Brasil, mas no mundo inteiro, que seja capaz de substituir todos os insumos que nós usamos dentro de uma rotina de pesquisa, de cultivo de células ou de tecidos, que sejam de origem humana. Existem algumas pesquisas focadas nisso, mas são muito específicas e encarecem absurdamente o custo do estudo. Então, para um produto vegano, testar com método alternativo está perfeito, está super ok. Deixa eu ver. Nós temos mais 5 minutos. Esse aqui a gente já fez. Essa pergunta eu acho interessante você responder, Michele, da Qual? Fabiana. Geralmente, base de espuma é um blend de tensoativos e são irritativos. É obrigado a fazer citotoxicidade para uso tópico? Faz sentido esse teste para algo que é potencialmente citotóxico? Não, exatamente, né? Quando que a gente aplica muito teste de citotoxicidade? Produtos que entram em contato com mucosa. Quando a gente está pensando na pele, eu estou em um produto, eu tenho extrato córneo que está protegendo a minha pele. Então, eu não preciso fazer esse teste de citotoxicidade. Volta lá. É um dos ingredientes da fórmula. A fórmula como um todo, porque o ingrediente ele vai demonstrar se ele é seguro ou não, o dossiê de segurança vai demonstrar se ele é seguro ou não para aquele uso. Então, eu não preciso fazer obrigatoriamente uma citotoxicidade de um produto que eu já sei que sim, dependendo da condição, ele pode ser irritante, mas para o modo de uso dele e com o dossiê de ingredientes, essa metodologia não é aplicável. Pode tranquilamente fazer um teste de segurança clínica com esses dados. Isso que é importante, né? O pré-clínico, o conceito de pré-clínico eu tenho dados o suficiente para garantir que eu possa seguir de forma ética para um teste clínico, né? Então, o protocolo vai passar para o comitê de ética, a gente precisa ter essa segurança de que, não, está tudo bem, os ingredientes foram testados, são seguros, e eu posso seguir para essa etapa clínica, que é a etapa mais importante no seguinte sentido. Ali é o humano de verdade, é a pessoa que está em contato com o produto. Por mais que a gente tenha metodologias in vitro avançadas para mimetizar essas condições reais de uso do produto, nunca vai ser idêntica à condição em vivo, né? Então, as metodologias pré-clínicas nos dão segurança para seguir para estudos clínicos. Lembrando que o estudo pré-clínico, o estudo in vitro, ele é um indicativo. Ele jamais vai poder ser extrapolado 100%, né, ipsis literis, para a etapa clínica. Exatamente. Por exemplo, eu não posso dar um apelo dermatologicamente testado para um produto que foi testado só com irritação pré-clínica, né? Que é o ICD-439. A Fabiana voltou aqui com a pergunta. Então, para espuma tópica, não faria nenhum teste pré-clínico, iria logo para o clínico? Vai depender do teu dossiê de segurança dos ingredientes. Se o dossiê tiver tudo certinho, pode ir direto para o teste clínico. Deixa eu ver se tem alguma que... Elas vão subindo. Deixa eu ver. Produtos veganos. Teste clínico. Essa daqui eu acho que eu não fiz. Caso seja feita a avaliação ECD 492B, é necessário o teste clínico. Caso o resultado tenha sido dano reversível, é necessário o teste clínico, sim. Mais uma vez, o teste in vitro ele não substitui o teste clínico. Agora, nesse momento de atenção, se for pomada, se a gente estiver falando especificamente de pomadas, primeiro passo, fazer o teste pré-clínico, apresentar isso para a Anvisa e ouvir o que a Anvisa tem a dizer sobre isso. Não dá para a gente ainda seguir direto para o clínico sem conversar com a Anvisa pela situação das pomadas, né? Mas pensando em outros produtos, esquece as pomadas, pensando em qualquer produto que pode ter contato com o globo ocular. Mesmo que se faça um teste do produto de segurança pré-clínica, eu preciso assegurar clinicamente. O teste de segurança pré-clínica ele vai ser uma resposta complementar e indicativa para a etapa clínica. Bom, eu acredito, Flávia, que nós conseguimos responder a grande maioria das perguntas, tem muitas correlacionadas. Peraí que está chegando mais mensagem. A legislação... na legislação, exclusão de testes clínicos, não. Não. A questão... a questão de... entendi. Entendi. Em relação à nova diretriz, né? A nova resolução normativa que fala de que que não pode ser usado mais nada testado em animais. Mas eles deixam claro na resolução normativa, novos produtos, né? Então, não faria nem sentido eu ter que deixar de usar um ingrediente que lá no passado foi testado em animal e agora já foi feito o teste, e daí não posso mais usar o ingrediente. Não faria nenhum sentido isso, né? O animal morreu à toa.
E que mais? Tem mais alguma? Milho enxaguável? Não, temos o uso com secador e prancha e o vapor formado. Não, isso é interessante, claro que é uma outra vertente, e a gente aqui tem outros dados que precisam ser levados em consideração, que é a toxicidade por inalação do vapor formado. Isso já é outro capítulo, que até a gente pode fazer um webinar só sobre isso, que já é outro questionamento. Tá? Outra coisa que ela pôs é o secador de prancha, vapor, basicamente no alisante, né? Que é uma coisa que já foi muito discutida também em outras ocasiões. Eu acho que eu não tinha respondido, não entendi a pergunta direito da Maria Inês. Ela fala assim, não testado, mas o insumo de origem animal. Eu estava pensando em teste. Não, realmente, não tem nenhuma legislação que proíba. Aí é a questão mais de conseguir trazer o vegano ou não. O vegano vai depender muito mais disso do que da metodologia de análise em si. Bom, gente, acho que é isso. Acabando. Deu nosso horário. Flávia, você quer fazer mais alguma consideração? Não, quero só agradecer muito a presença de todos, acho que foi bem produtivo, espero, né, que tenha sido proveitoso para todo mundo, e a gente está à disposição aí para prosseguir na discussão e compartilhar todas essas informações, essa pequena experiência que a gente tem aí de um certo tempo. Obrigada, gente, Fabiana. O pessoal tinha pedido algumas vezes e a gente respondendo as perguntas não deu tempo, mas eu estou colocando aqui o contato da Flávia, do chat. O meu eu já tinha colocado, mas acho que ele foi lá para cima. Vou colocar de novo. Aí vocês conseguem entrar em contato caso não tenham visto na apresentação. Lembrando que ela vai estar gravada lá na página da ABC do YouTube. E é isso. Muito, muito obrigada a todos. Foi muito bom, uma tarde maravilhosa aqui sobre discussão de um tema tão importante. Flávia, obrigada, viu? Obrigada, Michele. Um beijo grande para todos e um ótimo fim de semana para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.